Olá pessoal, boa noite. Finalmente vamos começar. Só que isso aqui tá muito. Peraí, não tô gostando disso aqui não. Vai ter que ficar assim mais ou menos, Dani. Aqui em cima. Aqui assim eu acho que tá melhor. Gente, eu tô aqui. Eu fiz o favor de esquecer do meu tripé. Aí o que acontece? O Dani, né, está tentando resolver esse pequeno problema que surgiu agora. Coisa de gente que, sabe, eu nem vou fazer comentário, porque a culpa foi minha mesmo. Vai ver. Cadê? Não, bota aqui mais assim. Assim tá bom. Assim tá bom, tá bom? Gente, boa noite. Me digam já se tá legal o áudio, como é que estão as coisas aí. O dedão, já tirei, José. Não entra no assunto agora não. Vai falando Gil, pro pessoal aí. Chaim ou Raim, eu não sei falar o teu nome, Gil, se é Chaim ou Raim. Vamos falar assim sobre o Irã. Oi, feliz ano novo para Quênia, feliz ano novo para todo mundo, gente. Depois de alguns meses, um pouquinho distante aqui das nossas lives, muita gente pediu, estamos de volta aqui pela página Ecoando a Voz dos Mártires. Mais uma live para vocês no primeiro dia do ano, né? E eu quero desejar para todos vocês um ano novo maravilhoso, um ano novo cheio de conquistas, de realizações. E eu resolvi fazer essa live por causa dos últimos acontecimentos no Irã. Vocês devem estar percebendo que a mídia não está falando muito sobre esse assunto e é tão importante, e já tem articulista no mundo árabe falando até de uma possível revolução. Então eu resolvi fazer essa live explicando o que está acontecendo no Irã. A gente vai comentar algumas coisas e isso é muito importante pra gente aqui. E por que isso é muito importante? Vocês vão saber também nessa live. Aliás, eu quero já esclarecer que hoje é a parte 1 da live. Essa semana ainda nós vamos fazer uma nova live, porque o material é vasto, tá? Um material para leitura, até porque eu pretendo entrar em algumas ramificações do terrorismo iraniano pelo mundo, para vocês poderem entender como seria importante a derrubada desse regime tirano. Então, ainda essa semana, nós vamos fazer uma live 2 para falar melhor sobre esse assunto. Hoje vai ser só o início, ok? Boa noite, Edilene, que está sempre comigo, minha linda. Boa noite, minha linda. Pois é, o Gil está falando, o xiismo está em crise. Realmente é uma coisa meio paradoxal, porque o Irã teve, entre aspas, ganhos tanto no Iraque, né, teve ganhos na Síria, está agora não, já está há alguns anos numa guerra por procuração com a Arábia Saudita, disputando o território iemenita. Então, assim, parte dos clérigos iranianos estão trazendo isso como se fosse a maior vitória do mundo, mas o povo não está vendo isso, e o povo não está vendo por causa de uma coisa muito simples chamada miséria, chamada crise econômica. O povo está cansado de estar passando por uma situação terrível de desemprego. O Irã, infelizmente, está passando por uma situação muito terrível a nível econômico, e também o povo está saindo às ruas, não é só por causa da questão econômica, como os noticiários, a grande parte da mídia está noticiando, né? A crise econômica, o desemprego, a inflação. Não, gente. O povo está cansado da ditadura iraniana. O povo está cansado dessa interpretação ortodoxa do Islã que vem sendo feita lá no Irã desde a Revolução de 79. O povo está cansado de ver morte, de ver massacre, de ver miséria, de ver parte da população, por causa da pobreza, se voltando inclusive para o tráfico de drogas, como acontece no Irã, onde muitas pessoas estão, infelizmente, entrando nessa vida terrível do tráfico por causa da questão da pobreza. Então, a situação lá está tenebrosa, e o que mais nos espanta é ver que a grande mídia se calou. Então, gente, eu queria dar uma boa noite. Cássia de Moraes, de Goiânia, boa noite. Carlos Freitas. Sim, Carlos, a situação realmente
para aqueles que têm fé, né, seria realmente tempos proféticos mesmo. Jussara, boa noite. Gente, vocês poderiam dizer a origem de vocês, né? De que estado vocês estão falando, de que país, né? Eu fico tão feliz quando eu vejo os nossos seguidores na Europa, nos Estados Unidos, porque eu sei que a nossa página chega até Ásia, África, em tudo quanto é canto. Então, quem estiver nos assistindo pode falar de onde é, seria uma boa, tá bom? Boa noite, grande Marcos Davi, nosso poeta. Tudo bem, meu querido? Boa noite, José, de São Paulo, Terra Boa. Estarei chegando aí em São Paulo por esses dias. Minha Quênia que não falta, boa noite, Belo Horizonte, Minas. Glaudivânia. Cíntia entrou, Cíntia, minha advogada predileta. Minha advogada predileta, irmã do ativista de direitos humanos, Roberto Grobman, nosso grande companheiro de batalha aí pelo Brasil em relação a violações de direitos humanos. E nós teremos uma agenda super incrementada esse ano. Gente, eu vou ver se eu consigo fazer uma live com o Roberto ainda essa semana, para a gente falar parte dos nossos planos. Vem muita coisa boa por aí, tem muitos movimentos no Brasil que estão se unindo a nós, né? O Lucas lindo lá, do Endireita Manaus, está nos ajudando aí numa mobilização com outras lideranças, e a gente vai impactar esse Brasil com nosso apoio a Israel. Vamos levantar as massas para apoiar Israel, porque nós no Brasil, a grande maioria da população com certeza acredita que a capital de Israel deve ser Jerusalém, né? A capital que foi há mais de 3.000 anos, ela já está intrincada à cultura judaica. Então o Brasil vai se levantar sim, o povo, nós vamos sim fazer manifestações em diversas áreas, nas redes, nas ruas. Vai ser muito legal, e eu estou muito feliz de ver o pessoal aí dos movimentos procurando a mim, procurando ao Roberto Grobman, e a gente vai se unir nessa batalha. Temos muitas novidades, gente, muitas novidades para contar para vocês durante essa semana ainda, tá? Então, gente, eu já vou começar, porque já tem bastante tempo que eu estou atrasada, né? Então vamos começar a nossa live. Meu boa noite a todo mundo que está entrando aí. Obrigada a vocês que estão parabenizando o nosso trabalho. Quero também avisar que a minha querida Cíntia Grobman, irmã do Roberto Grobman, será minha advogada na ação que eu vou ingressar contra o Facebook, porque está bloqueando postagens importantes minhas denunciando violações de direitos humanos. E a Cíntia, de bom grado, ela é uma grande advogada de São Paulo, ela já se colocou ao meu dispor, e a gente vai estar conversando desse mês para entrar com essa ação, tá? Nós temos que dizer não a todo tipo de censura aqui no Facebook. Então vamos começar, gente. Pois bem, desde quinta-feira o povo iraniano começou a ir às ruas para manifestar sua oposição a esse governo tirano. Muitos não sabem, de repente, que desde 79 foi instalada uma ditadura islâmica, uma ditadura totalitária, que a gente conheceu como esse evento como Revolução Iraniana, e a partir de então a Sharia, né, a lei islâmica, passou a ser implementada nesse país da forma mais violenta possível. Essa ditadura se instalou no poder através de um golpe, teve apoio de comunistas, teve apoio de parte da população, só que depois que eles tomaram o poder em 79, eles se livraram de todo mundo, sabe? Saíram matando comunista, todos aqueles que apoiaram a revolução, mas não eram extremistas islâmicos, e desde então eles se assenhoraram do poder em todas as áreas. Em todas as áreas. E a guarda revolucionária iraniana, essa que está à frente dos manifestantes, mandando bala contra eles, é importante que a gente deixe claro que desde o governo do Ahmadinejad, tá? Desde o governo, essa guarda revolucionária iraniana, os seus cabeças estão colocando nos seus bolsinhos muito dinheiro. Eles passaram a ter acesso à riqueza e a poder, assim, de uma forma assim, terrível. E é por isso que, pelo menos os cabeções da guarda iraniana, estão todos nas mãos
do governo iraniano, e por isso que a gente está vendo que está, infelizmente, havendo derramamento de sangue. É importante frisar que essas manifestações começaram na quinta-feira, a mídia caladinha, a mídia completamente silente em relação ao que está acontecendo lá no Irã. Os protestos começaram, se eu não me engano, em Mashhad, né? E foram se alastrando ao ponto de, gente, hoje, era anunciado já ontem nas redes, que além de protesto em Teherã, deveriam pelo menos 50 localidades diferentes, 50 cidades diferentes iriam abrigar esses protestos. E é importante que vocês saibam, e eu quero deixar bem claro, que toda notícia que eu estou lendo está vindo da mídia árabe. Eu estou vendo basicamente as notícias da mídia árabe. Por que da mídia árabe? Porque, infelizmente, é até interessante que hoje eu li um artigo de um árabe da Al Arábia, de um canal chamado Al Arábia, e eu achei interessante que ele falou justamente do silêncio que a mídia tem feito em relação a essas manifestações que estão ocorrendo lá. E ele fez uma crítica muito contundente, e eu achei interessante que teve um momento que ele falou aqui da CNN, que a CNN vergonhosamente se calou sobre a notícia, e que o Ted Cruz se levantou contra isso, disse que era uma vergonha a CNN não estar noticiando o que está acontecendo lá no Irã. Gente, a BBC, prestem atenção, a BBC disse que as manifestações não estavam chegando a todo o país, o que é uma mentira, gente. O Irã está todo afundado em manifestações pelo país pelo país inteiro, do norte ao sul. E vem a BBC mentindo, dizendo que as manifestações não estão chegando ao país inteiro. Além da BBC, The New York Times também não está dando a devida atenção para esses acontecimentos. Então o que acontece? A opinião pública mundial pensa que a coisa não é tão séria. Para vocês terem uma noção, de ontem para hoje, até hoje de manhã a gente lia nos jornais árabes que 12 pessoas foram mortas. E, gente, foram mortas fuziladas. Foram fuzilados pela guarda iraniana. Teve gente que, aliás, se eu não me engano, 2, que foram atropelados pelo governo. Então, em alguns casos, eles usam esses jato de água contra o povo. Tem casos que eles usam gás lacrimogênico, mas teve cidade onde a repulsa, onde a reprimenda foi a bala. Para vocês terem uma noção de como a situação lá é super grave. E isso está trazendo muitas críticas do mundo árabe. Por quê? Porque os analistas estão dizendo, gente, como pode o Ocidente se calar? Como pode a grande mídia não comentar o que está acontecendo aqui? A grande mídia não está se levantando, apoiando a população iraniana. Eu quero deixar claro que eu vou postar aqui os links de todas as matérias que eu li, principalmente hoje, mostrando que os articulistas estão revoltados, articulistas árabes, porque a mídia não está dando atenção, até para dar apoio, porque, gente, se nós não dermos visibilidade ao que está acontecendo lá, pode acontecer o que ocorreu em 2009. Durante o período em que o povo saiu às ruas após a eleição do ditador Ahmadinejad, as pessoas saíram às ruas para protestar porque foi uma eleição fraudulenta. O povo, se bem que muitos dizem que não foi o povo como um todo, né, que foram alguns setores que na época foram às ruas, o que é diferente de agora. Agora é a população, é o povão que está indo para as ruas. Mas em 2009, quando esses setores da sociedade iraniana saíram para ir às ruas para reclamar da eleição fraudulenta, a repressão foi super violenta. Foi super violenta. E um detalhe aqui, gente, que é bom que vocês saibam. O Obama, esse tirano nefasto, esse violador de direitos humanos, o Obama, na época, em 2009, eu não sei se vocês lembram, ele se calou.
Ele não quis demonstrar apoio e hoje os articulistas árabes, os jornalistas estão lembrando isso, os que têm coragem de falar nessa questão, estão lembrando que Obama deu apoio a Ahmadinejad. Obama é um criminoso, saibam disso, é um criminoso. Ele deu apoio a Ahmadinejad e não permitiu que os Estados Unidos se posicionassem para defender a liberdade de expressão, defender um povo que já estava há décadas debaixo de um jugo terrível, de um jugo leviano. E para vocês terem uma noção como a situação veio se tornando cada vez mais decadente, segundo alguns jornalistas, no período desse governo do Rouhani, que é o atual presidente iraniano, já no período dele de governo, já foram 3.500 pessoas mortas, executadas por essa tirania leviana. E muitos não são só os traficantes, como muita gente pensa, dissidentes políticos são torturados até a morte na cadeia, e muitos são, infelizmente, também enforcados, e segundo jornalistas, até crianças e mulheres grávidas são enforcadas no Irã. Então percebam bem, vocês já leram isso, eu vou colocar o link disso tudo aqui que eu estou falando para vocês lerem, tá? Então vocês percebam bem, um país que tem coragem de enforcar com base na Sharia, na lei islâmica, mulher grávida e criança. Que país é esse? E foi esse país que em 2009 tentou mudar a sua sorte, tentou largar esse maldito poder tirano, tentou promover a queda desse governo. E sabe o que aconteceu? Foi com violência que foram respondidos. E na época, não somente Obama, como a comunidade internacional se calou. Ninguém quis saber do sofrimento do povo iraniano. Ninguém quis levantar a bandeira. Aliás, cadê as comunidades muçulmanas no Brasil se levantando agora contra o que está acontecendo com o Irã? Cadê as comunidades muçulmanas? Cadê as entidades muçulmanas? Nessa hora o sangue está sendo vertido. E o mais lindo, gente, é que o povo está indo para as ruas, e quando alguns são feridos, porque de mortos até agora, por enquanto, são 17, né? E são centenas, mais de 300 segundo o governo. Porém, os manifestantes dizem que são muito mais do que 300 e poucas pessoas. Então, tem manifestantes que mesmo ferido continua com sangue jorrando nas ruas para pedir liberdade, para pedir queda de um governo tirano. Então o triste, gente, é que assim como em 2009, a comunidade internacional se calou para o que estava acontecendo no Irã, o povo pedindo por liberdade, né? Hoje a mesma coisa acontece. Hoje, jornalistas estão indignados, dizendo: cadê o Ocidente? Cadê a comunidade internacional que não está trazendo uma palavra de ânimo para esse povo? Cadê? Hoje eu li um colunista que chegou a dizer o seguinte: era momento de ter uma sanção econômica contra o Irã. Gente, os protestos estão pegando fogo no país inteiro. E outro detalhe, ainda tem clérigo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem clérigo, e o principal clérigo religioso de Qom, que é uma cidade importante lá no Irã, ele anunciou até apoio aos manifestantes. Só que tem um detalhe, gente, prestem atenção, a gente não pode se enganar. Ah, tá bom, gente. Estão me lembrando aqui dos detalhes. Olha, gente, por favor, dá um like aí na live. Compartilha agora, que se não esqueça de pedir. Tá? Eu tô aqui no celular. Por favor, compartilhem essa live, divulguem, vão nos grupos, porque eu tô toda hora sendo bloqueada. Eu preciso de vocês, tá? Porque eu quero ser bem clara aqui. Eu amo o povo iraniano. Sabe por que eu amo o povo iraniano? Porque o que aconteceu com esse povo é que eles foram impelidos a odiar, né, por conta de um regime totalitário terrível. Hoje eu vi um comentário do José Roitberg, que é um jornalista que conhece tudo de Oriente Médio e é meu amigo, e ele comentou quando eu postei uma matéria sobre a questão do Irã num determinado grupo, e ele deixou bem claro que até tempos atrás os xiitas eram amigos de Israel.
Eles não tinham problemas com Israel. O que trouxe... Gente, quem falou, o José Reuteberg é um jornalista super renomado, judeu. E ele deixou claro, gente, o problema todo foi esse terrível regime ditatorial. Então o povo está há décadas ouvindo nas mesquitas, nas escolas, que devem odiar os Estados Unidos, que devem odiar Israel, morte ao Ocidente. Eles estão aprendendo isso há décadas. Só que eles viram que isso não levou o povo a nada. Eles viram que toda essa preocupação terrorista do Irã só levou o país a se afundar. Hoje, o povo está saindo às ruas dizendo, olha, nós não queremos saber de Palestina. Foi a coisa mais linda, gente, que eu já vi nos últimos anos. Um povo saindo às ruas em massa, dizendo, não queremos saber de Palestina, não queremos saber de Gaza, não queremos saber do Líbano. Um povo que aprendeu a odiar e hoje viu que os odiadores, aqueles que ensinaram a eles a odiar, que são os verdadeiros inimigos do Irã. Hoje, esse povo está pedindo morte ao Ayatollah. Esse povo está pedindo morte eu já falei Ahmadinejad, a Rouhani, que é o presidente do Irã. Esse povo está pedindo a queda do regime iraniano. Esse povo está pedindo para que o Irã pare de ter ingerência no exterior. E muita gente pensa que isso não é realidade. Gente, olha, para vocês terem uma noção, o Irã usou refugiados e pessoas pobres para enviar para o fronte de guerra na Síria e em outros locais também. Eles usam pessoas pobres, eles usam crianças. Ativistas de direitos humanos denunciaram que eles usaram paquistaneses, afegãos, usaram crianças para promover uma guerra. E, infelizmente, o Irã ele tem toda uma base financeira para isso, e é interessante que você não deve saber, mas uma notícia em primeira mão para vocês é que muitos jornalistas estão criticando o Ocidente pelo fato do Irã ter conseguido o descongelamento das suas contas, investimentos e tudo mais, por conta do falido acordo nuclear, né, que o Obama vendeu como a 8ª maravilha do mundo e que o mundo aceitou isso. Hoje, jornalistas estão criticando o acordo nuclear iraniano. Hoje, parte da mídia está dizendo por causa desse acordo que o Irã conseguiu descongelamento de bilhões no exterior e usou esse dinheiro, primeiro, para encher as contas dos poderosos da guarda iraniana e também dos poderosos do governo. Encheram os próprios bolsos. Para vocês terem uma noção, tem gente da guarda iraniana que tem refinaria. Vocês têm noção quem são os líderes dessa guarda que está hoje massacrando o povo? Se bem que tem notícia boa dizendo que parte da guarda não está querendo se levantar contra o povo, tá? E tem milícias paramilitares ligadas ao governo que também não estão predispostas, segundo informações que a gente colheu lá, não estão predispostas a atacar a população. A situação está ficando grave por isso, porque os poderosos da guarda revolucionária encheram os seus bolsinhos com muito dinheiro por causa do acordo nuclear iraniano e também por causa de venda de petróleo e tudo mais. Porém, o cidadão lá, o cidadão não, que não existe esse termo em mundo árabe, eles não são cidadãos, mas os soldadinhos que estão lá na rua, né, os militares estão lá na rua, eles já estão começando a pensar 2 vezes, até porque parte da população já avisou, nós vamos pegar em armas, nós vamos até o final. Aí eu pergunto para você, querido, você viu isso na Globo News? Você leu isso no Estadão? Você leu isso na BBC? Em algum jornal? Não, você não leu. Então, percebam bem, alguns já estão falando que há uma possibilidade grande de haver uma revolução no país, porque o povo quer realmente a queda do regime, porque eles viram
bilhões, né, entrando no país, e o que acontece? Houve uma promessa e o povo não viu o cumprimento dessa promessa. A pobreza aumentou, a inflação aumentou, são quase 4 milhões de desempregados. Então, infelizmente, o povo está sofrendo porque a preocupação do Irã era tão somente, além de enriquecer as suas lideranças, investir recursos nas suas milícias terroristas pelo mundo. Gente, da Malásia à África, errei. Da Malásia à América Latina, que a gente não pode esquecer, né? Que o Hezbollah está forte aqui. Da Ásia à América Latina existe investimento pesado do Irã financiando o terror. Então, a população, ela sabe que isso está acontecendo. Você ocidental, você não sabe, né? Porque, infelizmente, as nossas redes de TV não informam. Mas o iraniano sabe. O iraniano sabe que, graças ao Irã, o Hezbollah tem mais de 110 mil mísseis. Isso que eu soube há anos atrás, né? Que deve ter aumentado. Voltados contra Israel, só esperando uma ordem do Irã para atacar uma população civil. O Irã levantou um grupo terrorista islâmico xiita terrível para atacar uma população civil. E eles fazem lá, que é israelense, e eles fazem lá o mesmo que os terroristas em Gaza fazem. Eles se implantam em locais onde tem a população pobre libanesa, perto de escolas, de hospitais. Porque se Israel no futuro fizer um contra-ataque, esses hospitais, essas escolas vão ser atacadas. Então, prestem atenção, o Hezbollah foi criado e financiado pelo Irã. E comeu muito dinheiro, não foi pouco não, enquanto a população ficou na pobreza. E várias outras milícias são financiadas perdão, gente, pela garganta aqui, pelo Irã. E uma coisa importante que eu comecei a falar e não terminei. Eu vou começar a ver aqui o meu guia aqui do que eu tenho que falar, senão não vou falar tudo que eu tenho que falar. Eu nem vi a hora aqui, eu não quero demorar muito com essa live, porque amanhã vocês trabalham, né? O principal clérigo de Qom, lá no Irã, ele anunciou apoio a esses protestos nas ruas. E esse cara... E o nome dele, qual é o nome dele? Deixa eu ver. É Hossein Nouri Hamedani, o nome do cidadão, tá? E ele deu apoio no sábado a esses protestos, né? Ele é responsável por ser uma das principais referências da jurisprudência islâmica. Então, gente, prestem atenção. Olha como essas manifestações, elas são paradoxais, né? A gente tem que tomar muito cuidado e por isso ainda não vou fechar o assunto hoje. Ou melhor, quando se fala de Oriente Médio, a gente nunca fecha o assunto, porque aquilo ali é um barril de pólvora, né, gente? Tá toda hora uma notícia nova e às vezes a gente faz uma análise e no outro dia tem que mudar a análise porque não tinha mais nada a ver. Enfim, mas prestem atenção. Esse clérigo lá de Qom, e que é uma das principais referências da jurisprudência islâmica, ele é um extremista. Inclusive, segundo a fonte de notícia que eu tive acesso, ele é um clérigo linha dura. Vocês têm noção quando um jornalista árabe diz que um líder muçulmano, um líder religioso é linha dura? É porque o cara é terrível, né? Então, esse clérigo deu apoio aos protestos, só que tem um detalhezinho, gente. Achei interessante o que ele falou. Ele disse: as pessoas estão exigindo o seu direito e devemos apoiá-los. Isso aí é taquia, né, gente? Pelo mundo islâmico, né, aqueles que seguem a ortodoxia da Sharia, da lei islâmica, sabem que não há direito para os subordinados. Eles têm que se submeter a Alá. Quem se submete a Alá, ele tem que obedecer o que Alá determina. E Alá não está muito preocupado com os direitos deles, não. Então isso aí é uma taquiazinha básica. Mas enfim, taquia, gente, é a obrigação que tem todo muçulmano de mentir, desde que essa mentira seja para expandir o Islã. Então, ele diz ainda: as pessoas estão exigindo seus direitos
legítimos porque sofrem devido ao alto custo de vida e a dificuldade de sobreviver, bem como a propagação do desemprego, pedindo ao governo ainda que trabalhe para reduzir a pobreza e o desemprego para evitar o ódio das pessoas. Perceberam, gente? Um clérigo fundamentalista, terrorista, chamado Hamedani, diz o seguinte: povão, eu tô com vocês, tá? O protesto de vocês é legítimo, sim. Tem que acabar com a pobreza e o desemprego. Só que tem um detalhe, gente. O que levou inicialmente as pessoas às ruas, se falou muito na questão do desemprego, pobreza, inflação e tal, mas a retórica mais contundente e a retórica das massas em todo o país não é isso, é a queda do governo. O povo iraniano quer a queda do governo. E vem esse clérigo aqui dizer que o ódio vai ser suplantado se a questão econômica for resolvida. Então, é um espertalhão querendo se aproveitar de manifestações que estão pedindo justamente o fim desse regime teocrático sanguinário. Então, vocês percebam como a situação é complicada. Vem um clérigo que é extremista fingir que está apoiando o povo, mas se ele amanhã, numa possibilidade de revolução, ele entrar no poder, vai ser outro que vai colocar um jugo pesado sobre o povo. Então até apoio que os iranianos têm é complicado a gente falar sobre isso, né, de apoio, porque são outros tiranos que dizem que estão apoiando o povo e que de fato não estão apoiando coisíssima nenhuma. Outra coisa importante que eu queria trazer para vocês é o seguinte, aliás, gente, o meu desejo é que o Irã consiga, que o povo consiga convencer aqueles que fazem parte da guarda revolucionária como é que se diz? Apoiarem a eles nos protestos. Alguns não querem fuzilar a população. Eu espero que muitos pensem assim, porque senão, gente, vai ser um banho de sangue terrível. Existem analistas que falam que esses fuzilamentos que o governo está promovendo, e volto a repetir, já são 17 mortos, 2 inclusive foram atropelados por veículos do governo, então o negócio lá está muito complicado. Mas eu achei interessante que o meu amigo Eduardo Pide deu, não sei se fala Pide o nome dele, se não for, tá falado. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, e é real. Aliás, os jornalistas estão falando muito disso aí no mundo árabe. A última vez que a gente viu um governo se levantando no Irã, né, de forma terrível contra a população, com fuzilamento, com violência extrema, resultou no que já estava em andamento, né? A Revolução Iraniana, tá? A Revolução Iraniana foi feita à base de sangue. Então, muitos analistas falam que se o governo continuar fuzilando as pessoas, há um grande risco desse movimento aumentar, ao contrário do que aconteceu em 2009, quando o governo com repressão conseguiu calar. Mas, volto a repetir, segundo os jornalistas, eram setores da sociedade, alguns setores da sociedade que eram intimamente ligados ao governo anterior, que estavam promovendo os protestos de 2009. Mas agora, em 2017, 2018, né, início de 2018, é o povão que está sendo nas ruas. Então, acredita-se que se continuar essa repressão sanguinária, há uma possibilidade muito grande de haver sim uma revolução. Porque as pessoas, gente, alguns foram mortos durante a noite e a tarde, e o dia varou, as pessoas na madrugada estavam carregando os corpos dessas pessoas mortas e mostrando a sua revolta. Então vocês... Oi, Rubenita, minha querida, lá do Piauí, grande liderança política lá do Piauí. Oi, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão entrando aí. Brigadinha, minha querida Adriana, que disse que compartilhou e convidou o pessoal para assistir. A minha linda teacher. Ô, Adri, minha linda, 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 linda. Em janeiro a gente vai estar conversando aí. Minha querida professora está aqui, que ótimo. Então, gente, a vocês todos estão entrando. Desculpa até que eu não estou nem vendo quem está entrando, porque tem um negocinho aqui na minha frente me atrapalhando. E o Dani me deixou aqui sozinho, eu não estou vendo, gente. Eu não estou vendo o nome todos das pessoas aqui. Perdão, é aquela coisa, né?
Eu não sou boa nessas coisas assim, não. Eu acho que eu sou melhor, assim, fora das câmeras, né? O problema é sério, eu não sei, né, lidar com isso. Agora, gente, eu tenho falado aqui do problema que está sendo lá no Irã, né? Onde o povo está se levantando contra o governo, com palavras de ordem contra o governo. O protesto deixou a tônica tão somente de questões econômicas para se levantar contra o governo, e falei aqui do mundo que não está se dando, não está nem aí. Mas é importante deixar claro para vocês que o interesse que está por trás do silêncio do Ocidente é um só, gente, é um só. E sabe qual é? O interesse é isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Vocês lembram que até estatuazinha na Itália foi coberta a nudez? Porque com a autoridade iraniana passeando por lá, né, pela Itália, para poder fechar negócios bilionários por lá, então até a Sharia entra nos museus ocidentais e todo mundo fica quietinho, porque é bonitinho obedecer o que um ditador fala. Então, gente, o Ocidente só se calou, a mídia vendida só se calou por causa disso aqui. E quer um exemplo? Vou dar um exemplo fresquinho que eu descobri por maior coincidência. Eu fui dar uma pesquisada lá num site iraniano, ele é semi-oficial, né, o site lá do Irã. E ele estava anunciando todo feliz, né? Estava todo mundo feliz assim no site, dizendo: olha só, gente, no último ano, se eu não me engano foi no último ano sim, as exportações para a Grã-Bretanha aumentaram 50%. Vocês perceberam? Grã-Bretanha está ganhando, como é que se diz? No meio de acordos comerciais com o Irã, grandiosos, de grande vulto. O Ocidente todo se rendeu. Então, quando se fala de grana, infelizmente, direitos humanos não existem. Direitos humanos hoje você só ouve falar quando fala de quê? Quando a mídia narra o quê? A questão de refugiado. Do resto, o que acontece com as populações muçulmanas, ninguém está nem aí, porque o interesse só é econômico. Então, com as exportações, com umas importações dessas necessárias lá para a Grã-Bretanha, eles vão criar caso com a ditadura iraniana? Claro que não. Agora, tem uma coisa importante que eu queria trazer para vocês, que é a grande notícia do dia, sabe? O único governo, né, que se levantou como voz ativa pelos direitos do povo iraniano. Quem foi, gente? Eu quero ver qual vai ser o primeiro seguidor, o primeiro amigo que vai escrever aí qual foi o governo que se levantou em todo mundo o dia todo, não é desde hoje, não é a partir de hoje, né? Desde o início das manifestações, qual foi o governo que levantou uma bandeira dando apoio ao sacrificado povo iraniano? Qual foi? Foi justamente o do cara mais odiado pela grande mídia. Foi justamente daquele que aterrorizou em 2017 essa mídia esquerdista. Foi sim o presidente Donald Trump. Ele usou as redes durante todo o dia para manifestar apoio para o povo iraniano. Eu achei interessante, gente, que eu nunca imaginei que eu veria na mídia árabe tantos articulistas parabenizando o Trump. Enquanto a Globo e os jornais ocidentais arrasam Trump, o que eu vejo aqui é que aqui na mídia árabe eles estão aplaudindo o Trump, dizendo: olha, ele está fazendo o que o Obama não fez. Você que não assistiu o início da live, eu já disse aqui, o Obama se calou dos protestos de 2009, quando o Irã começou a usar de extrema violência e sufocou um protesto legítimo, democrático do povo. Eu quero deixar claro, o povo não está saindo às ruas com armas, é um protesto pacífico, mas parte da população, muitos estão sendo ouvidos lá no Irã e já disseram: se tiver que pegar em armas, nós vamos pegar em armas também. Isso está sendo muito falado lá. Então, é interessante que enquanto o Ocidente se cala, vem o Trump e dá uma demonstração de
cuidado com o povo iraniano, deixando bem claro que deve haver uma mudança no Irã, que o povo deve ser respeitado. Foi o único governo que fez isso. E, logicamente, tomou crítica do governo. Aliás, o governo iraniano diz que é favorável às participações democráticas da população, que é favorável a protesto, mas que só não é favorável à depredação e à destruição de patrimônio público. Só que tem um detalhe, gente. Segundo a gente está acompanhando aqui, né, pelas mídias, existem locais em que houve, sim, destruição, queimaram veículos da polícia, queimaram postos, inclusive policiais, sim, mas nem em todos os lugares está havendo esse tipo de movimentação, nem todos os lugares. E muitos que foram mortos quando estavam protestando desarmados de forma civilizada contra o governo. É importante deixar claro isso. O governo não fuzilou pessoas no momento que elas estavam depredando o patrimônio público. Isso não é verdade, isso não aconteceu. Mas a mídia iraniana, lógico, está está tentando manipular os dados para que as pessoas sejam enganadas sobre isso. Então, olá, gente, tem gente entrando até agora, que legal. Gente, então, assim, se alguém me perguntasse, pelo que eu estou vendo aqui, né, se haveria um risco de revolução, entendam bem, ontem eram 12 mortos e a repressão do governo achou que ia calar o povo, e ontem nas redes. E, aliás, o Instagram, o Telegram já foram proibidos no país, já estão sendo censurados. O Irã está fazendo de tudo para censurar a rede, mas pelas redes houve movimentação e o povo pediu para, assim, os líderes do protesto, inclusive tem uma mulher maravilhosa, eu esqueci o nome dela, eu prometo que na próxima live eu trago, sabe? Mas aqui no link vai ter a matéria com o nome dela, que é da oposição iraniana e está se levantando à frente dos protestos. Está sendo uma coisa linda, gente. Mulher num país onde ela é segregada, onde ela é obrigada a usar véu, onde ela é torturada nas cadeias, onde ela é estuprada. Mulher num país onde milhares sofrem todo tipo de violência. Estar à frente de protesto como esse é algo mesmo que vale a pena a gente ovacionar. Então, hoje, agora, nesse exato momento, fica complicado a gente dar um parecer. O que será do Irã? O que a gente sabe, por enquanto, é que o povo não deixou de ir às ruas. Desde quinta-feira, eles estão direto nas ruas, né? Não saem, de norte a sul do país, estão nas ruas, em frente a mesquitas. Há uma possibilidade, sim, digamos, resposta violenta do povo. Segundo as notícias de hoje à noite, 2 membros da Guarda Revolucionária, eu falei 17 pessoas, mas eu não trouxe esse detalhe. 2 membros da Guarda Revolucionária teriam sido mortos. Não há uma confirmação, mas parece que foram mortos em razão desses protestos. Então a gente não tem ainda muita noção se vai haver ou não uma revolução. Mas a realidade é a seguinte, gente, que muito sangue ainda vai correr no país, com certeza vai. E eu queria trazer para vocês algumas das palavras de ordem que foram utilizadas por esses manifestantes para mostrar para vocês que o problema é contra o governo. Os manifestantes arriscavam as suas próprias vidas gritando: morte a Khamenei. Gente, vocês sabem quem é Khamenei? Khamenei é o Ayatollah iraniano. E vocês sabem o que gera um ser humano, seja ele qual for, gritar numa via pública no Irã, morte a Khamenei? Isso gera pena de morte. Pela Sharia implantada, a lei islâmica implantada no Irã, levantar uma palavra dessa contra o Ayatollah, isso é digno de morte. Então prestem atenção, gente, da revolta, da ira. As pessoas estão... E detalhe, como eu já falei, centenas foram presos.
E muitos estudantes, é muito bonito também a gente ver isso, que tem estudantes que estão participando dessas manifestações. Então olha o perigo que o povo está correndo. Eles dizem morte a Khamenei. Além disso, eles dizem morte a Rouhani, que é o presidente. Eles dizem vergonha de você, Khamenei, desista do poder. Vergonha de você, Ayatollah, que nos trouxe só extremismo, dor, morte, pobreza, miséria, só isso que você trouxe. E você e todos os clérigos aí desse poder tirano estão cheios de joias, estão com bilhões, a guarda revolucionária iraniana, os cabeças, todos riquíssimos, donos de refinaria. Nós, o povo, queremos que vocês desistam do poder. Gente, isso é assim, é histórico. Era para o mundo inteiro tá assim, manifestando apoio nas redes. Mas, como o povo é capacho de mídia, né, fica difícil a opinião pública ocidental se levantar em relação a isso. Eles ainda dizem morte à República Islâmica. Sabe o que significa isso? Não queremos mais teocracia islâmica. Chega, estamos cansados. E eles carregavam bandeiras dos líderes do Irã e destruíam essas bandeiras. E ainda diziam, gente, que eu achei mais lindo, como boa sionista que eu sou. E eu deixo bem claro que enquanto o estatuto do Hamas pedir a destruição de Israel, enquanto o estatuto do Hamas disser que a Palestina, e quando eles falam em Palestina, não é só Cisjordânia e Gaza. Palestina, segundo a visão deles, é do Mediterrâneo ao Jordão. Segundo a visão deles, a Palestina é todo o território de Israel, é território de Waqf, que significa legado hereditário que deve ser mantido para as próximas gerações e pelo qual deve haver guerra para se manter nas mãos dos muçulmanos. Então, no Estatuto do Hamas, existem várias determinações, eu tenho um artigo que eu mostro isso, que eu escrevi sobre isso, dizendo que os judeus devem ser mortos, Israel deve ser destruído. E foi com esse estatuto que o Hamas fez um acordo fajuto, mas fez um acordo de reconciliação. Aliás, foram, se eu não me engano, 5 acordos ou 10 acordos nos últimos 5 anos, nem me lembro mais. Foi tanto acordo que nunca foi adiante. A autoridade palestina, que o mundo inteiro diz que é moderada, né? É moderado, o Abbas é moderado, fez um acordo de reconciliação com o Hamas sem exigir que eles tirassem, aqueles terroristas tirassem do seu estatuto os preceitos mandando destruir Israel e outros mais incentivando a violência contra judeus e a destruição do território israelense, além de não reconhecer o Estado de Israel. Então houve um acordo de reconciliação. O Abbas é um terrorista que apoia todo o movimento terrorista contra Israel. Então, eu continuo defendendo a tese, como defensora de direitos humanos, que vê que os judeus inocentes israelenses que vivem a sua vida num Estado legítimo, reconhecido pela comunidade internacional como tal, esses judeus têm direito a viver em paz no seu território. E reconhecer o Estado da Palestina é reconhecer um Estado terrorista que está fundamentado em discursos de ódio islâmicos, mas é um discurso de ódio para destruir um outro país. Eu nunca vou aceitar a formação de um Estado que objetive destruir um Estado soberano. Então é por isso que eu não dou apoio a nenhuma causa terrorista palestina. Não dou apoio porque eu vejo, sabe? Eu vejo os mísseis que caem em Israel, eu vejo crianças que têm as suas gargantas cortadas. Aí sabe o que acontece? Me lembra das criancinhas cristãs e yazidis que tiveram as suas gargantas cortadas, como crianças judias tiveram lá em Israel por terroristas palestinos. Me lembra essas criancinhas que foram degoladas, que foram mortas pelo Estado Islâmico e outros grupos terroristas e outros grupos muçulmanos, e ninguém chorou por elas, ninguém tentou mudar a história delas. Muitas foram dizimadas e o mundo se calou. E quase que um Estado terrorista se criou com base no sangue cristão, no sangue yazidi, no sangue Shabbat, no sangue curdo. Porém, com Israel é diferente.
Israel não aceita que as suas criancinhas tenham seus pescoços cortados, como as cristãs estão sofrendo. E eu bato palmas para o governo israelense, que coíbe toda forma de terror. Crianças palestinas são ensinadas desde criança, vamos lá, desde criança não, né? Desde da mais tenra idade, a odiar e a matar crianças ou pessoas, né, de Israel. E eu não posso jamais apoiar isso. Não ao terror. Aliás, meus parabéns a Israel pela posição de abandonar a Unesco, gente. Se eu não me engano, foi dia 30 que eles anunciaram, e no dia 31, ontem, formalmente, o Israel já notificou a Unesco, dizendo, estamos fora dessa entidade que não promove ciência, cultura, nem educação, que era o que deveria promover. Essa entidade só promove o ódio, uma entidade que não reconhece os vínculos judaicos de Israel com o Muro das Lamentações, uma entidade que outorga, através de nomes islâmicos, a tumba dos profetas, o túmulo de Raquel, para os muçulmanos palestinos, não reconhece a cultura milenar judaica, é uma entidade fraudulenta, é uma entidade antissemita, criminosa. Israel deixou uma entidade criminosa, e eu dou parabéns porque ontem a Unesco não vai ter mais esse propósito, ou melhor, ela vai continuar no propósito, mas não vai ter mais lá Israel tendo que ouvir todos aqueles absurdos. Espero que Trump cumpra a sua promessa, porque Trump disse que ia abandonar, né? Isso já foi deixado claro, e eu espero que abandone e que a Unesco se exploda. E quando eu digo se exploda, tá? Porque daqui a pouco vem um esquerdista, né? Vem um esquerdista aí. Olha aí, ele é terrorista! Tá pedindo a morte da... né? Porque vou fazer igual fizeram lá com Malafaia. Quando ele falou meter o pau, e disseram que era meter o pau literalmente. Não, gente, eu não sou terrorista. Eu não quero a explosão da Unesco. Não. Eu quero que ela se exploda a nível de instituição, tá? Que ela se acabe de uma vez por todas. Então, parabéns a Israel por essa posição. Mas voltando, gente, até me perdi. Falei Israel, essa coisa de sionista aqui, né? É um problema sério. Tá. Então, perguntando, achei interessante. Legal a pergunta do Antônio. Legal. Dani, me ajuda aí nas perguntas, quem tiver aí, porque eu não estava lendo, eu estava tão empolgada aqui. Lindo que o Antônio me perguntou agora. Se esses protestos que estão havendo no Irã, se são assim protestos assim como se fossem protestos que acontecem no Ocidente, né? Com a mesma visão ocidental, ou se seriam alguns protestos assim sectários, né? Se seria por causa do sectarismo que sempre esteve presente no Islã, desde os primórdios, né? Desde a morte do profeta ou do pseudo-profeta Muhammad. Pois bem, gente, os protestos, pelo que eu tenho visto até o momento, né? Até que se mude a configuração, né? Mas até o momento, os protestos não têm um caráter sectário. É um povo que está sendo dizimado, é um povo que está vendo, como eu já falei, só durante o regime do Rouhani foram 3.500 execuções governamentais, pessoas que foram mortas de diversas formas pelo governo, tá? E sem o direito a um poder judiciário eficiente, sem o direito à defesa, como eu já falei, mulheres grávidas, crianças, dissidentes políticos, o povo está passando por necessidades econômicas terríveis. E o povo não aguenta mais a falta de liberdade. Então, no momento, é claro que isso pode mudar, mas no momento, a revolta do povo é contra um governo islâmico que o povo está considerando extremista. Esse é o foco das manifestações do povo. E também o povo está muito revoltado, está muito claro, e a todo momento eles falam, eu até não terminei aqui de falar as mensagens do povo para o governo, eles dizem, esqueça a Palestina, esqueça de Gaza, é o que o povo grita nas manifestações, morte ao Hezbollah. Gente, olha que coisa linda!
Quer dizer, linda não, meu Deus, morte ao Hezbollah. Gente, linda não, deixa eu ter... Tô ficando radical, gente. Força de expressão. Gente, força de expressão. Morte ao Hezbollah é no sentido de destruição, acabar com o grupo, tá? Não é morte, não. Ai, enfim, ai meu Deus, vão me acabar aqui, né? O politicamente correto acabou com a humanidade, né, galera? Tô com medo de dizerem que eu sou genocida, gente. E agora? Lascou, né? Enfim, morte ao Hezbollah. Ainda dizem, as pessoas, olha o que a população está gritando, Antônio, as pessoas vivem como mendigos e Khamenei vive como um deus. Gente, tem noção? Eles estão dizendo que o líder deles é um apóstata, que o líder deles está levando a pobreza, a miséria e vivendo como um deus. Olha como o negócio é sério. E falaram, deixem a Síria de lado e pensem em nós. Então, assim... O povo está revoltado porque eles sabem que a crise econômica que eles estão passando, terrível, desemprego e tudo mais, é por causa da grana que as lideranças, as principais lideranças do governo e da Guarda Revolucionária estão embolsando e também dos investimentos nas milícias por todo o mundo, inclusive a América Latina, tá? Aqui tá cheio de povo ali, aqui do Hezbollah. Na próxima live eu vou falar novamente sobre isso, tá bom? Sobre a influência do Hezbollah aqui na América Latina, de vez em quando eu falo sobre isso, né? E a influência do Irã. Então, milícias por todo mundo, ingerência na Síria, no Iraque, no Iêmen. Isso tudo levou uma quantidade de dinheiro que exorbitou, né? E o povo viu, olha, a gente perdeu tanto dinheiro para que o Irã saia às guerras e o povo não quer mais guerra. O povo está cansado de guerra. O povo quer benefício. E, gente, cá entre nós, como vivem os países muçulmanos? Qual é o país muçulmano que se preocupa no bem-estar do seu próprio povo? Bem-estar, aliás, pro pessoal aí, pro pessoal que gosta aí de economia, enfim, pros liberais e tal, bem-estar, gente, é um conceito ocidental. Governos muçulmanos não estão nem aí para conceitos ocidentais. Bem-estar do povo, ai, que bom você colocar isso. Agora que eu vou ver as perguntas. Tem uma pergunta aí do Antônio Nailton. Cadê? Antônio Nailton, você conhece lá o Irã? Não fale bem. Ai, Antônio Nailton, eu não conheço. Pois é, Antônio Nailton. Eu não tive no Irã, não, Antônio. O que ele falou anteriormente? O que ele falou? Não vi o que ele falou. Antônio, deixa eu te falar, Nailton. Deixa eu te falar uma coisa, Antônio. Eu uso informações da ativista de direitos humanos e da mídia árabe. Eu não leio o BBC para fazer essa live, eu não estou lendo o BBC, CNN e jornais ocidentais. Eu estou lendo a mídia in loco. Faz o seguinte, querido, apresente as contraprovas. Entenda bem, depois da transmissão, eu vou colocar aqui os links, né, os principais links de informações do que eu estou falando aqui. Sabe? Agora, eu não entendo o porquê do seu amor ao Irã. Se está mais do que comprovado que é uma ditadura sanguinária, terrível, que está fuzilando. Aliás, filhinho, vai ler jornal iraniano. Você não leu no site iraniano que está dizendo que eles que mataram, sim, manifestantes? O próprio site oficial do governo reconhece que matou manifestantes pacíficos. E matou manifestantes pacíficos porque é uma ditadura sanguinária. E eu tenho, sabe, aversão a seres humanos relativistas que não respeitam o direito do outro à liberdade. O Irã tem direito, sim, o povo iraniano tem direito à liberdade, sim, e é isso que eu defendo. Eu sou contra essas mortes. Então, moço, vai estudar, vai ler, porque chegar aqui e xingar... O Irã da Glória Maria. É o Irã da Glória Maria, né? Então, pois é, ele defende o Irã da Glória Maria. É um mocinho que vê muito a Globo Repórter. Mas eu não vou me preocupar, não, porque se ele fosse alguém que conhecesse do assunto, certamente ele estaria agora com o número de visualizações que eu estou tendo nesse momento, né? Pois bem, gente, e o número de visualizações é graças ao meu trabalho sério, que defende iranianos que estão saindo às ruas para pedir a queda de um governo tirano, ou seja, estou defendendo muçulmanos que estão sendo mortos pelo seu governo, mas que também defende ocidentais que estão sendo agora estuprados
no Ocidente, né? No Ocidente ficou lindo, né? Na Europa, por causa da imigração em massa que o Ocidente acabou recebendo, né? Aliás, gente, uma notícia assim, muito interessante, que a gente viu que em todos os meios de comunicação, todo mundo, olha como foi lindo o Réveillon, né? O fim de ano na Europa. E aí falaram da Alemanha, que eles fizeram uma zona de segurança. Gente, pode deixar, não vou perder mais meu tempo com esse moço, não. Os ignorantes não merecem Ibope, né? Enfim. Porque eu acho um absurdo, gente, me desculpe, mas eu acho um absurdo a pessoa ridicularizar a dor de pessoas que estão querendo um futuro melhor, né? Querendo um futuro melhor. Mas toda a mídia falou, né? Olha, na Alemanha já montaram todo um aparato para que as mulheres tenham segurança, né? Só que tem um detalhe, gente. Ninguém anunciou, ninguém na mídia, que mulheres já sofreram agressão sexual nesse fim de ano. Sim, gente. Por enquanto, até o momento, né, foram 13 mulheres que sofreram agressão sexual, ataque sexual, mas a mídia não quer dizer, ou melhor, não pode, né, porque agora lá tudo é censurado. Não pode dizer a etnia ou a religião dos agressores. Deve ser alemão, né, revoltado, irado, que está lá atacando sexualmente as mulheres. E vamos lembrar que o mesmo aconteceu em Colônia, tá? Se eu não me engano, 2 anos atrás, não foi? Acho que foi 2 anos atrás, eu sou ótima de matemática. Sim, isso. Em Colônia, primeiro não se falava no problema, depois falaram que eram umas dezenas de mulheres e depois passaram para centenas de mulheres. Vamos aguardar até onde foi esse ataque sexual contra as mulheres lá na Alemanha, né? Infelizmente ninguém falou sobre isso. Um outro assunto também que eu preciso comentar com vocês, gente, e que me causou profunda dor, é que os coptas, os cristãos coptas, continuam sendo massacrados, sendo mortos. Gente, olha aqui quem veio participar. Ai, que coisinha fofa. Traz ele aqui pra mim. Gente, olha quem veio me visitar. Lancelotti. Olha como é que é? O Lancelotti. Olha quem veio me visitar aqui na live, gente. Olha que coisinha fofa. É o Lancelotti. Ele também está dando apoio à população iraniana. Não é fofo, gente? Não é fofo? Ó, ele só não quer fazer miau. Tchau, tchau, meu lindo. Ele veio aqui me agradar. Mas, gente, tá travando, gente. Tá travando aí? A Vênia falou que tá travando. Parou já falou, já tem tempo já. Tá bom, então vamos lá. Então, outra notícia muito triste é que a gente viu o mundo inteiro celebrando, olha como foi lindo o Ano Novo no mundo inteiro. E quando nos últimos dias cristãos foram dizimados, foram mortos por muçulmanos no Egito e a mídia não noticiou. E infelizmente, na passagem de ano também no Egito, 2 cristãos foram mortos numa loja de bebidas. O dono da loja estava descarregando, né, o caminhão com algumas bebidas com amigos. Eles iam comemorar o Ano Novo e 2 muçulmanos fuzilaram. Por sorte, o dono dessa loja não morreu, mas esses 2 cristãos foram mortos. Gente, isso é comum no Egito. No ano passado, no ano retrasado, um cristão, dono de uma loja também de bebida, porque lá o cristão pode beber, pela Sharia, pela lei islâmica, ninguém pode beber, tá? Ninguém, não é só cristão, ninguém pode beber, né? E eles impõem isso para quem não é muçulmano, né? Infelizmente, a ortodoxia islâmica ensina a impor. E, infelizmente, no ano retrasado, um cristão teve a sua garganta cortada, ele foi assassinado por um muçulmano e agora, nesse fim de ano, infelizmente, esses 2 cristãos foram fuzilados. Agora eu pergunto para vocês, se nesse fim de ano, ainda que fosse numa vilazinha, digamos, de um país, sei lá, numa vilazinha de qualquer país do mundo, sabe, que um cristão matasse um muçulmano no fim de ano, vocês têm noção do escarcéu que a imprensa ia fazer, né? Dizendo que cristão teria matado muçulmano? Pois bem, fica aqui o meu repúdio, a minha revolta por ver
que infelizmente cristãos foram mortos no Egito, isso é muito comum lá, e a mídia simplesmente calou, a mídia silenciou, porque o sangue de cristãos não interessa para a grande mídia. Gente, que horas são? Ai, gente, já vai dar 11h30, pelo amor de Deus, tá tarde já, tá tarde. Eu ia trazer outras notícias, gente, que eu separei. Deu 1 hora de live. Já tem 1 hora de live, Acho que qualquer coisa encerra essa e começa outra. Não, mas deixa. Não, olha só, gente, tem outras notícias interessantes que eu separei para trazer para vocês, mas já vai fazer agora 1 hora de live, e eu sei que todo mundo amanhã acorda para ir trabalhar e tudo mais, e eu ia trazer essas notícias aqui para vocês, que eu considero interessantes, né? Mas, devido à hora, eu vou deixar para a próxima live que eu vou fazer ainda essa semana, tá bom, gente? Uma notícia que eu não posso deixar de dar, gente. Outro joinha para o presidente Trump foi o fato dele ter ameaçado o Paquistão de não mais encaminhar recursos financeiros, tá? Nos últimos 15 anos, eu não me lembro mais quantos bilhões, eu não sei se foram 20 ou 22 bilhões, deixa eu ver aqui, gente, porque eu separei a notícia, e eu já falei para vocês que cadê? Sim, 33 bilhões, isso. Nos últimos 15 anos, os Estados Unidos enviou a bagatela de 33 bilhões de dólares para o Paquistão. E, infelizmente, o Paquistão não combateu o terror. O Paquistão continua sediando o terror no seu território, eles recebem terroristas do Afeganistão, estão dando todo o apoio operacional, e o Trump já falou que não é bobo, ele deixou bem claro isso. Então ele ameaçou, isso caiu como uma bomba lá no Paquistão, está todo mundo se levantando contra o Trump, mas gente, é por aí. Não, os Estados Unidos não podem apoiar Paquistão, Palestina não, quer dizer, os territórios ocupados pelos palestinos, não se pode apoiar o terror, enviar recursos para o terror. Então, eu espero que ele cumpra a promessa, e tem jornalista árabe que está dando apoio a ele em relação a isso, tá? Tem muitos jornalistas que estão dizendo que parabéns, que já era para ter feito isso há muito tempo, mas a gente sabe que o presidente anterior, o Trump, era um verdadeiro muçulmano disfarçado, no sentido de apoiar todas as práticas islâmicas. E se o Irã hoje está nesse fundo de poço, né? Está no fundo do poço, se hoje a gente tem a possibilidade de haver uma revolução, é também graças a Obama. Volto a lembrar. Foi o Obama que fez um acordo nuclear terrível com o Irã, e com isso possibilitou que bilhões de dólares fossem descongelados para ir para os bolsos dos poderosos no Irã, e também para ir para investimentos no terror em todo o mundo. Tá? Então, gente, eu vou ficar por aqui, já deu 11h30 da noite. Essa semana eu pretendo voltar com novas informações mais abalizadas, porque é aquela coisa, gente, essas manifestações estão muito no início, a gente tem que ver onde vai parar isso, e digo, não sou eu que estou afirmando que há uma possibilidade de revolução. São analistas do mundo árabe, podem se enganar. Alguns pensaram que o movimento verde, né, os protestos lá do período de 2009, muitos pensaram que ia dar em alguma coisa e não deu porque a repressão venceu. Como agora as pessoas estão saindo em massa às ruas de norte a sul, as coisas podem mudar, né? Então vamos aguardar, mas o triste é que se a guarda revolucionária iraniana continuar coibindo de forma violenta, vai ter muito sangue, e isso a gente não quer, né? Então, minha solidariedade ao povo iraniano, eu espero que eles consigam vencer esse regime ditatorial, desumano, perverso, que infelizmente foi abraçado pelo Ocidente. Meus parabéns a Trump por ser o único líder ocidental que está o tempo todo se manifestando contra as aberrações lá naquele território, e vamos ver o que acontece. Essa semana eu anuncio ou na minha página Déa Fernandes ou aqui ou nos dois, né, na página Equando, a Voz dos Mártires,
a próxima live para a gente falar melhor sobre esse assunto. E lembrando a vocês, eu não usei nenhuma fonte ocidental, a não ser de leituras, né, assim, para saber o que a mídia estava falando aqui. Mas eu estou indo lá, vendo através da mídia árabe o que está acontecendo. Então, é isso, gente. Eu espero que esse ano seja ótimo pra gente e a gente ainda se vê essa semana. Obrigada a vocês que participaram, ficaram até esse momento aí comigo, tá? Me acompanhando. E que o nosso ano de 2017 seja um ano maravilhoso. E eu espero que o mundo árabe também tenha um bom ano, né? E que é melhor do que a tirania lá que não é, que é persa, a gente sabe, né, que não faz parte do mundo árabe, o Irã. Mas que é melhor notícia do que a possibilidade de uma tirania sofrer uma derrota, né, nas ruas, uma derrota do povo, né, ia ser muito bom. O que foi, Dani? Pessoal, só para tu terminar, tô perguntando sobre a Asa Bibi, se você tem notícias. Sim, gente, olha só. Pois é, por enquanto não. Eu não tive notícias mais, porque se... Fala de quem? O pessoal não me ouviu, fala de quem é. Quem é? Quem é? Asia Bibi, fala. Ah, sim. Gente, estão perguntando aqui sobre Asia Bibi. Como vocês sabem, o recurso está no 3º grau, né? Está no 3º nível do judiciário lá no Paquistão. Ela foi condenada nas duas instâncias inferiores à condenação por enforcamento, mas até o momento não tivemos notícia de ter havido execução, ou melhor, de ter havido a confirmação das sentenças anteriores na 3ª instância. A gente continua acompanhando e vocês sabem que ela mora no nosso coração. Essa que é o símbolo internacional da luta contra a lei da blasfêmia, né? Então, gente, é isso. Fico por aqui. Meu muito obrigado a todos vocês que participaram aí. Não esqueçam de compartilhar, dar um likezinho aí e nos apoiarem aí apoiar nessa batalha pela vida. Porque o que a gente quer é vida. É vida. É direitos humanos entrando no mundo muçulmano pela porta da frente. E parabéns a Trump pela postura dele, mais uma vez. Parabéns a Netanyahu por sair da Unesco e parabéns a você por, no primeiro dia do ano, estar preocupada com os povos esquecidos. Ficamos por aqui, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Uma boa noite para vocês e uma semana maravilhosa.